Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e cotidiano do Canadá, que fala das coisas do jeito que você quer ouvir. Eu sou Massaro Rocha e aqui, como sempre, tenho o prazer de tê-lo comigo, meu amigo e companheiro. Nossa, acabei de roubar descaradamente o xadrez verbal. Nossa, Felipe, desculpe, tô no automático. Mas, meu companheiro de jornada e futuro técnico do time de hóquei canado brasileiro, Paulo Henrique Dantas, seja bem-vindo, pé. Mano, tamo junto mais uma vez, sempre pronto aí, e claro, vamos aí, já começaram as inscrições para o nosso time de hóquei, quem tiver a fim de colaborar, eu vou ser o técnico, o Massaro também vai ser o técnico, a gente vai ensinar o pessoal a patinar, e estamos aí, foco total para o primeiro time de hóquei brasileiro no gelo, e a gente vai ganhar do Canadá, vambora. Caraca, putz, me colocou como técnico, esqueci que eu tenho que aprender a patinar ainda, ok? Caraca, é isso aí, pessoas, programa de número 11, muito obrigado a todo mundo que está escutando, que continua divulgando nosso programa. Teve uma enxurrada de gente que veio graças ao xadrez verbal essa semana, eu tenho que agradecer muitíssimo ao Felipe e ao Matias pela recomendação que eles fizeram pra gente, que eles continuam fazendo nos podcasts deles. Só deixando claro que a gente não paga os caras e não tem nenhuma mutreta, realmente é um grande agradecimento que a gente tem em relação ao Felipe e ao Matias, que, por sinal, fazem um trabalho excelente cobrindo a parte de geopolítica mundial. Se você não escuta o xadrez verbal, faça-se um favor e comece a escutar. Não é um podcast para... Eu digo que não é um podcast para iniciantes, é um podcast para iniciados. Às vezes são 4 horas, 5 horas de programa, você tem que ser bom, você tem que saber escutar o programa, mas conteúdo de primeiríssima qualidade, extrema qualidade. A gente tem falando, em último programa, a gente teve um feedback aqui que a gente recebeu do Ciro, o Ciro Nolasco, que eu vou ler o comentário dele, que eu acho relevante a gente discutir aqui. Ele falou: oi, gente, tudo bem? Entrei em contato com o podcast de vocês pelo xadrez verbal. De novo, muitíssimo obrigado, Felipe e Matias. E gostei muito do conteúdo, apesar de não concordar com algumas coisas que eu escutei no podcast. Eu estava ouvindo o episódio sobre a guerra na Ucrânia e, como professor de história, me incomodou um pouco o tratamento dado para a política da questão. A Rússia não é um país comunista e não deve ser tratado como tal. Eu consigo perceber que vocês são bastante informados e conscientes em vários aspectos, mas essa questão, o tratamento foi um pouco raso. Eu só estou falando isso porque gostei muito do conteúdo de vocês e imagino que vocês estejam abertos a críticas. Como vocês falaram, a guerra na Ucrânia é um tema muito complexo e deve ser tratado com bastante atenção, então jogar termos como ditador, putinho e chamar um país de comunista quando ele não o é há décadas é perigoso. Espero que a mensagem não soe errado. Ótimo trabalho. Estou animado em aprender mais sobre o Canadá de pessoas de outros brasileiros aqui. Antes de mais nada, muito obrigado pelo comentário. Ciro, a gente deu uma conversada antes do programa. Eu conversei com ele. Ciro é um cara super gente fina, fantástico. E foi muito bacana o teu comentário. Você fez uma crítica de maneira construtiva e eu te prometi, eu concordo. Antes de deixar o Pé falar, ele está aqui segurando para ter falado antes de começar lá, eu queria dizer que de fato é isso mesmo, a gente faz um conteúdo tentando ser o mais equilibrado possível, tentando se informar e não ficar só de achismos, me dando crédito ao que deve ter crédito. De fato, essa questão da guerra na Ucrânia, de fato, trouxe à tona algumas coisas que deixaram a gente meio emocionado, né? Que acaba, querendo ou não, acaba tirando um pouco a gente do sério e, de fato, a gente acabou perdendo um pouco as estrideiras e xingando o presidente da Rússia no último programa. Então, por isso, eu peço desculpas pelos xingamentos, sinceramente. E em relação a chamar a Rússia de comunista, eu vou deixar
responder isso daí. Você é um cara mais inteligente que eu. Não, ok, não tem ninguém inteligente aqui. Muito obrigado de novo aí, Ciro Nolasco, valeu mesmo. E como a gente sempre falou, a gente está sempre aberto para todo e qualquer tipo de debate. Muito legal ouvir a sua opinião. Claro, você tem razão nesse sentido. Quando a gente fala que a Rússia é um país comunista nos comentários que a gente está fazendo, a gente entrou muito na generalização até abusiva do termo, porque todo mundo, ainda algumas pessoas acabam se referindo isso à Rússia como um país comunista, mas você tem razão, tecnicamente ela não pode ser vista ou chamada um país comunista, porque a gente sabe que a União Soviética, a conhecida União Soviética, ela caiu em dezembro de 91. Mas as ideologias comunistas que ali ainda têm muita força, não chegaram totalmente no fim na Rússia, digamos, nessa Rússia que a gente conhece hoje. Então, é claro que, tecnicamente, a gente não pode falar isso. É um debate muito longo na academia, a gente não quer entrar aqui em detalhes mais técnicos, é a mesma coisa que muita gente fala da China com seu capitalismo de Estado, de Cuba, enfim, é um bom debate no termo acadêmico, mas o nome correto hoje, porque da maneira que a Rússia tem agido, realmente é uma ditadura controlada pelo todo-poderoso Putin, o Vladimir Putin, com seus comparsas, amigos, oligarcas e tudo entra nesse sentido. Tecnicamente, a gente deveria ter colocado mais nesses termos, mas a gente acabou comentando ali na hora da questão, a gente acabou dando uma generalizada, só para colocar um contexto, porque quando existiu o Partido Comunista recentemente, que era quando chegou o Mikhail Gorbachev, ele tentou realmente uma virada meio ocidental ali, e ele trouxe dois conceitos muito interessantes, que no Brasil ficou mais conhecido a perestroika, mas que virou muito até piada, para quem é mais antigo vai lembrar disso. Mas ele trouxe a perestroika, que era o que ele queria dizer que era reestruturação ou uma reforma institucional mais profunda no país, e tinha também a glasnost, que ele queria ali colocar mais transparência do regime e colocar um pouco mais de liberdade para a população. Então o Gorbachev ele faz tudo isso, mas ele não consegue. Depois chega o Yeltsin, que foi ali, acabou banindo o Partido Comunista, que acabou entrando como Support of the Russian Federation. Então teve toda uma série de acontecimentos ali que a Rússia não conseguiu ter essa virada mais para o Ocidente. Embora a Rússia unida tenha ainda uma maioria de mais de 60%, ainda existe um partido comunista lá na Rússia, que a gente sabe como que funciona. Mas, enfim, teve algumas armadilhas aí que não conseguiram acabar de vez com os efeitos da ideologia e da natureza política do poder da Rússia. Então, ainda existe uma linha muito forte relacionada ao comunismo. Então, é por isso que quando a gente se refere assim, até de maneira errônea, a gente fala a Rússia é comunista, assim, tecnicamente não é, mas valeu pela dica. E como o Massaro já falou, a gente gosta muito de bater papo, trocar ideia, essa é a intenção realmente do programa, de trocar ideia, trocar conhecimento, porque o conhecimento não é focalizado, ninguém detém toda a autonomia do conhecimento. E valeu mesmo, uma dica muito boa, e fica à vontade aí, se a gente quiser bater um papo, como o Massaro falou, encontrar a gente no Twitter, Facebook da vida aí, e a gente gosta muito de história, vai ser sempre bom ter alguém que conhece do termo aí. Valeu, grande abraço. E agora que tá esquentando, né, vai ser um momento fantástico para tomar uma cerveja, comer um churrasquinho também, né? Olha que coisa. Então, antes da gente pular pro programa, a gente só tá deixando uns recadinhos que vocês devem saber que o Canadá Agora é uma mídia independente, a gente trabalha sem o suporte de ninguém, a gente paga tudo o que acontece aqui, então a produção de conteúdo, nossas horas pesquisando, gravando, o hosting de tudo isso daqui, divulgação e tudo mais, sai do nosso bolso. E a maneira que você tem de poder ajudar a gente, poder manter esse projeto continuando, é através do nosso Patreon. Você entra lá no patreon.com/Canadá Agora, tem várias categorias que você pode se inscrever. Qualquer uma que você se inscrever, a gente vai agradecer bastante. Dependendo da categoria, a gente dá uns mimos para você, que são dados com carinho mesmo. A gente escolhe para cada pessoa o que a gente vai mandar. E você está mais do que convidado. E outra maneira que você tem como ajudar a gente é divulgando a palavra do Canadá Agora. No último programa a gente falou que a gente está com gente do mundo inteiro ouvindo a gente. E, se vocês quiserem divulgar isso para mais pessoas, gente que quer ouvir dois caras falando sobre o Canadá, mas não de uma maneira superficial, mas tentando abordar temas mais profundos e dando consistência para o que é abordado aqui, a gente vai ajudar, vai agradecer muitíssimo o apoio de vocês. E por fim, quem está escutando o programa e está assustado com um conteúdo de 2 horas ou mais, não se esqueça que você pode assistir o programa em blocos. A gente deixa a minutagem do programa
tanto no seu leitor de podcast. Então, se você der uma olhada na descrição do podcast, você vai ver que tem a minutagem. Você pode pular especificamente por um bloco, ou você pode, se estiver ouvindo pelo site, você dá um scroll para baixo, você vai ver que tem a minutagem também, que te permite pular especificamente para os blocos. É isso aí, né? Acho que chega de tralalá e vamos pro programa. Amare usque ademare. Então é isso aí, primeira parte do Amare usque ademare, onde a gente vai dar um grande giro por esse país. Primeiro bloco, a gente vai falar sobre notícias nacionais, vamos pular para Nunavut, território do Noroeste, passamos por British Columbia e paramos em Alberta. Então, nesse primeiro bloco, a gente fala sobre esse pedaço. Sem mais lá, começamos com uma notícia da semana passada, né? Que começa com o Papa Francisco, um grande argentino, pede perdão pelas escolas residenciais do Canadá. Então, na última semana, o Papa Francisco se desculpou pelos abusos cometidos por vários católicos contra crianças indígenas em escolas residenciais no Canadá. Foi um momento extremamente desagradável na história do país. Cerca de 200 pessoas, que incluíam sobreviventes das escolas residenciais e familiares, se encontraram com o Santo Papa no Vaticano na última sexta-feira para ouvir a declaração do Papa. Esse encontro que também foi transmitido ao vivo. Na sua declaração, o Papa disse, abre aspas, pela conduta deplorável desses membros da Igreja Católica, peço perdão a Deus e quero dizer a vocês de todo o coração, eu sinto muito. Fecha aspas. Essa é a primeira vez que um Papa emitiu um pedido público formal de desculpa aos indígenas do Canadá pelos danos que foram infligidos nas escolas residenciais. O Papa anterior, o Papa Bento XVI, chegou a expressar um certo pesar e numa reunião privada com a Assembleia das Primeiras Nações em 2009, ele declarou que gostaria de dar um pedido de desculpas aos sobreviventes do Canadá, mas esse evento acabou não acontecendo. A Comissão de Verdade e Reconciliação, que examinou a amplitude dos abusos nas escolas residenciais do Canadá, pediu um pedido de desculpa papal em 2015, que foi parte de um pedido de 94 apelos. Haviam poucos sinais de que isso ia acontecer e, na verdade, estava todo mundo sem muita esperança, mas todos os anos esse grupo tentava se reunir com o Santo Papa para poder conseguir esse pedido. Nas reuniões essa semana com o Papa Francisco, várias delegações de povos metis, inuit das Primeiras Nações, incluindo vários anciãos e jovens e o que eles chamam de donos do conhecimento, falaram sobre o legado que essas escolas residenciais deixaram nos milhares de crianças que foram abusadas e acabaram sendo arrancadas de famílias e destruídas com a própria cultura e da língua. Muitos delegados eles tiveram reações, eles realmente choraram na sexta-feira junto ao Papa e que escutou atenciosamente o que eles falavam. Vale a pena lembrar que nem todo mundo ficou feliz com a declaração do Papa Francisco, né? Teve uma galera que criticou porque eles notaram que o Papa se desculpou por aquilo, mas não especificamente pela conduta dos membros da Igreja Católica, que hoje em dia acaba tendo sido reconhecido como um problema sistêmico dentro da Igreja. O pedido de desculpa não exclui outro pedido de desculpas no Canadá, né? Então, o Papa prometeu que vai vir ao Canadá ainda este ano e ele estima que deve estar aqui no dia 26 de julho, que vai ser a festa de Santa Ana. Colocando em contexto, mais de 150 mil crianças de povos Inuit, Métis e Primeiras Nações foram forçadas a frequentar as chamadas escolas residenciais, num sistema que era suportado e apoiado e projetado pelo governo federal canadense de despojar as crianças da língua, da cultura e da identidade. Até agora, tem registro de mais de 4 mil crianças que morreram dentro desse contexto
e corpos continuam sendo encontrados em valas comuns ou em cemitérios sem reconhecimento. Um bom momento, né? Eu acho que eu tentei começar bem, né? Eu sei que eu sou ruim, mas eu tentei começar bem. Foi muito interessante, porque quem acompanhou isso aqui, pelo menos no Canadá, assim, foi um evento muito acompanhado pela mídia. Era algo que as pessoas estavam esperando há muito tempo, porque faz parte de todo esse processo de reconciliação que eles fizeram, que realmente já teve várias fases aqui no Canadá. Eles fizeram uma boa campanha justamente para encontrar algumas mulheres que desapareceram, agora as crianças, nesse processo todo, essa reconciliação aí com a Igreja Católica também vai ser muito importante para seguir. Isso foi um pedido das Primeiras Nações, foi muito legal que esse Papa se abriu para isso, e vai fazer parte de tudo esse legado. É lógico que ninguém vai mudar a história, é lógico que foi feito, mas se a gente pode olhar para o outro lado da história com outros olhos e ver que alguma coisa, algum sinal de mudança vai ser feito, isso vai ajudar muito as Primeiras Nações, porque, como a gente já falou, esse legado daí das escolas que separaram as famílias até hoje, isso explica muito de quando a gente vê os povos e Primeiras Nações, aí o pessoal acha que é só o pessoal que é envolvido com droga, que é o pessoal envolvido com álcool. Existe muita coisa por trás disso, existe um contexto, e a gente vai entendendo cada vez mais quando esse tipo de coisa vai acontecendo. Isso aí. Seguindo em frente? Seguindo em frente, que a melhor defesa, o melhor ataque é o ataque, né? Isso aí funciona. Então, que história é essa? O que o governo federal está fazendo? Então, cara, o governo liberal, todo mundo sabe que eu não sou nenhum fã do nosso Justin Trudeau, né? Não sou nenhum fã, mas eles mandaram uma bola bem dentro, eu achei, essa semana, porque o governo liberal, ele apresenta uma legislação para forçar as gigantes online a compensar as agências de notícias aqui do Canadá, que é um projeto de lei que vai exigir que empresas como Google, Facebook, o famoso GAFA, eles paguem as empresas de notícias por usar o conteúdo dessas empresas, ou seja, eles vão pagar aos outros canais, esses canais que são os canais CBC, TVA, pouco importa a província que você está, as informações que são difundidas nas plataformas do GAFA, Google, Facebook, essas coisas. Porque as mídias tradicionais porque as mídias tradicionais, na verdade, elas não veem a cor do dinheiro. A maneira que funciona é que o jornalista, a mídia que você assiste, ela produz a informação, isso acaba sendo divulgado no Facebook, no Twitter, essas coisas. E o cara que foi o jornalista que trabalhou, que criou a informação, ele não vê nada do dinheiro, e essas empresas de comunicações veem muito. O governo federal liberal introduziu uma legislação na terça-feira para forçar os gigantes digitais a compensar os editores de notícias pelo uso de seu conteúdo. O novo regime regulatório exigiria que empresas como o Google e o Facebook, de propriedade da Meta Platforms, que mudou o nome agora, e outras grandes plataformas online que reproduzem ou facilitam o acesso a conteúdo de notícias, paguem ou passem por um processo de arbitragem vinculativo liderado por um regulador independente, que é a Comissão Canadense de Rádio, Televisão e Telecomunicação, a CRTC. A compensação extraída desses gigantes digitais deve ser usada, em grande parte, para financiar a criação de conteúdo de notícias para proteger o que eles chamam de a sustentabilidade do ecossistema de notícias canadenses. Bem bonito esse nome, né? Sustentabilidade do ecossistema de notícias canadenses, de acordo com o documento do governo distribuído aos jornalistas. O governo está lançando o acordo como uma forma de sustentar uma indústria que tem visto um declínio constante desde o surgimento da internet. De acordo com números do governo, mais de 450 agências de notícias no Canadá fecharam desde 2008. Então a gente sabe que uma imprensa livre, forte, independente é muito importante para se manter uma democracia, tendo em vista principalmente o que a gente tem acontecido nos últimos dias. E quando a gente tem, desde 2008, 450 agências de notícias fechadas, isso é muito preocupante. As empresas de notícias têm lutado para ganhar dinheiro com seu conteúdo depois de perder grandes fontes de receitas, como anúncios classificados e assinaturas impressas. Em uma era de corte de cabos, algumas emissoras públicas e privadas também têm lutado para monetizar as suas ondas de rádio e pagar a notícias de rádios e TV locais, regionais e nacionais. O domínio sobre a publicidade, antes desfrutado pela mídia legada, acabou. Google e Facebook têm uma participação combinada de 80% de toda a receita de anúncios online no Canadá e arrecadam 9,7 bilhões por ano, segundo dados do governo. Então, assim, para finalizar, a
A gente sabe que eles são uma potência. Aqui não se trata, algumas pessoas falam, nossa, vão controlar a mídia, eles não estão tentando controlar nada. Eu achei que foi uma aposta muito positiva. Eles estão se baseando muito no que foi feito já na Austrália, mas na Austrália ali é mais ou menos uns algoritmos que acabam fazendo a arbitragem. Aqui vai passar por uma arbitragem realmente. O Pablo, esqueci o nome dele, o deputado liberal do Trudeau, que está na frente de tudo isso, que é um dos representantes mais fortes do Trudeau, ele está tendo contato direto com o Facebook e a Google, e eles estão muito abertos a isso também, estão conversando, a gente vai ver como vai se passar, mas o interessante é que isso vai passar por uma arbitragem que passa, na verdade, por um comitê humano, não é simplesmente um algoritmo que vai decidir, e eles vão realmente ter que passar por isso, tendo em vista que a gente sabe que muitas pessoas têm consumido cada vez mais notícias pelas redes sociais. É muito mais fácil hoje em dia você passar no seu fio do Twitter, Facebook, ver ali o que está acontecendo, mas só que quando essas notícias elas vão para essas plataformas, as pessoas que criaram essa notícia acabam não tendo retorno nenhum, e é isso que o Canadá vai tentar evitar. Realmente um ponto muito legal, achei isso muito interessante, porque para não ficar aquela impressão que é simplesmente o faroeste. Aí fica a dica. Valeu, ponto pro liberal, gostei. Momento duplamente impactante. Ver esse negócio acontecer, segundo, você falou bem no liberal. Tem que gravar isso aí, tem que estar gravado. Olha, para ninguém depois não falar que ó, o cara é enviesado. Não, é do jeito liberal. Então, saindo do âmbito federal, vamos começar a dar uma volta pelo país. Começando ali para a nossa querida Nunavut. O que está rolando? Nunavut, a Nunavut. Nossa RCMP, que todo mundo conhece, nossa grande polícia montada, aqueles caras vermelhinhos, aquele chapeuzinho de faroeste, estão por aí. Eles estão aí com alertas porque está acontecendo algumas fraudes aí no Facebook, como se não fosse alguma novidade, simplesmente aqui nas áreas mais que não são a área do geral, mas isso está acontecendo também lá no Grande Norte, no Nunavut, onde tem as primeiras nações. A Nunavut, a RCMP Nunavut está alertando que algumas pessoas no Facebook estão se passando por uma concessionária fingindo vender veículos dos 4x4 do terreno e as motonege que eles têm aqui, aquelas motos de neve, para quem não conhece. Então, a polícia está pedindo ao Nunavut Miut, que são as pessoas do Nunavut, que não envie dinheiro para ninguém pelo Facebook sem conhecer a pessoa primeiro ou, de alguma forma, confirmar que um vendedor é legítimo. As seguintes abordagens podem ser usadas para se proteger de golpes de acordo com a RCMP. Eles dizem que você tem que pedir para o vendedor que envie um vídeo da máquina, do funcionamento, que certifique-se de que ela inclui o número de série do veículo. Eles estão falando para verificar o endereço na fatura, certificar-se que a máquina esteja anexada a uma concessionária física, para usar a opção de pagamento respeitável, não fazer qualquer tipo de transação com qualquer plataforma, usar como sempre o PayPal ou plataformas que eles conhecem e que não permita que ninguém os pressione a comprar ou enviar mais dinheiro sem uma verificação de antecedentes e, na dúvida, afastar-se de toda a transação e que não deve enviar dinheiro ou ligar para o número da RCMP. O que acontece é que, para quem talvez não esteja morando aqui, lá no norte, nos territórios do norte, as pessoas se mobilizam muito, enquanto no Brasil, pelo menos para quem é de São Paulo vai entender a referência que tem, que é de São Paulo e no Brasil em geral, tem muita moto. Lá realmente aquelas skidoo, né, aquelas motoneve que tem para todo lugar, eles usam muito para se movimentar. Isso gera realmente um mercado e os fraudadores estão vendendo esse tipo de motoneve aí sem existir a motoneve. Então o número de fraudes aumentou muito e quando a RCMP começa a falar sobre esse tipo de coisa, quando eles começam a colocar para o público esse tipo de fraude, é porque algo muito grande está acontecendo. Isso vale para todo tipo de fraude, mas quando eles se manifestam, eles vão a público falar sobre isso, realmente é um esquema que está crescendo muito lá na região das Primeiras Nações em Nunavut. Então fica a dica aí, se você vai para Nunavut, cuidado quando for comprar sua motoneve para passear por lá. Fique ligado aqui também, né? Que esse golpe pode acontecer em qualquer lugar. Você tá por aí, recebe um aviso de um cara dizendo: tô com uma promoção aqui do skidoo, de uma motonete, tá a fim de comprar? E paga antes. Fique ligado. Eu costumo dizer isso daí. Não é porque você tá no Canadá que aqui não tem malandro, meu velho. Aqui tem malandro e gente sem vergonha em qualquer lugar do mundo. Então, ainda no Grande Norte, vamos para o vizinho. Chegamos no território do Noroeste, onde... me explica o que é castor oil. Cara, então, lá o que está acontecendo? O castor está sendo comprado por $65 com $65 atrasado, além do programa adicional.
O que é o castório? O castório ele é uma secreção oleosa glanular do castor, que é esse animal assim que a gente conhece, que é muito famoso aqui, que é um dos símbolos do Canadá, que ele usa geralmente isso para impermeabilizar a sua pelagem. O castorium, em inglês, é altamente valorizado e ele é usado para a utilização de alguns sabores, de alguns perfumes, segundo o governo ali dos territórios do Noroeste. Os caçadores de lá de cima são capazes de ganhar mais dinheiro colhendo castores depois que o governo territorial adicionou os castores à lista de coisas pelas quais você tem que pagar adiantado. Ou seja, estão ali, como sempre, tem o capitalismo, sempre vai ter alguém ali para tentar aproveitar um pouco disso. Os castores machos e fêmeas têm um par de sacos ali do castor localizado sobre uma pele deles, e entre lá você consegue achar essa secreção que acaba produzindo o castório. O perfume é usado para marcar o território dos animais e, de acordo com o comunicado da imprensa divulgado na segunda-feira, também é muito valorizado como sabor e ingredientes em perfumes. Agora, 1 quilo dos castórios terá um adiantamento, quem comprar isso vai ter um adiantamento do governo de $65. Aí ele fala aqui, ele abre aspas, temos o prazer de ajudar caçadores que estão expandindo para o que é aceito sobre o programa do Mackenzie Valley Fruit e trazendo os castores para o mercado, disse Shani Thompson, ministro do Meio Ambiente e Recursos Naturais do território do comunicado. Só para deixar claro, tudo aqui no Canadá, o que é muito legal é que tudo é super ultra controlado em todos os lugares. E, assim, para quem mora em outras províncias pode também dar alguns exemplos aqui, pelo menos aqui no Quebec tudo é muito controlado. E aqui, agora lá nos territórios do Noroeste, até o óleo do castor está sendo muito controlado. Os colhedores serão pagos mais se os castores, assim como as peles, forem vendidos por mais dinheiro no mercado de pele do que o valor que lhe foi adiantado. Financiamento para castores está muito atrasado, segundo eles. Thompson disse que o governo está sempre procurando novas maneiras de apoiar os meios de subsistências tradicionais e sustentáveis. Um caçador em Fort Simpson disse que saúda a mudança, enquanto outro diz que faz pouco para tornar a armadilha uma maneira sustentável de viver. As pessoas lá, eles vivem muito disso. Ele disse, você precisa aumentar os preços das peles, como todo o resto, disse Bob Norring, um ancião que descreve a armadilha, e ele faz mais como um hobby do que uma maneira de ganhar dinheiro. Sobre o programa de peles, um caçador recebe até $25 por uma pele. Cerca de 8 castores são necessários para fazer 1 libra. E isso significa, entre as peles e os castores, um caçador só tem $165 garantidos para 4 castores, apontou Norwegian. Então, assim, você pode fazer a conta aí. Então, você tem $165 garantido por 4 castores. Ele disse que os castores levam cerca de 2 horas para fazer toda a preparação ali, e as peles precisam valer entre $200 e $300 para fazer o trabalho duro, e você tem toda aquela parte lá de tirar, esfolar, então tem que ver se vale a pena. Ele diz, eu não me importo, mas algumas pessoas pensam que é uma dificuldade, uma maneira difícil de ganhar na vida, disse ele. Wilbert Antoine, outro ancião de Fort Simpson que faz armadilhas, disse que o adiantamento para os castores está muito atrasado ainda. Muitas pessoas mais jovens do que nós simplesmente se jogam fora, disse ele, observando que o Norvend foram ensinados nos anos 50 e que cada parte do animal tem um valor para ele. Então, fica aí a dica. O departamento disse que o treinamento sobre como remover, secar e trabalhar o castor está disponível mediante a solicitação. Então, se você está interessado, você pode até aprender como fazer todo esse trabalho. E também criou uma folha de referência para mostrar às pessoas o que fazer. Um castor de boa qualidade, diz ele, não deve ter nenhum rasgo, deve ser seco entre 15 e 21 centímetros por 7 dias, 15 e 21 graus por 7 dias, e deve ser armazenado em um saco de papel ou cebola. Castorium, que é a nossa pomada, foi usado no passado para dar sabor a sorvetes, pops e doces, e atualmente é usado em muitos perfumes, incluindo Shalimar, Givenchy, Terceiro e Chanel Antaus, observou o departamento. Então, assim, fica a dica aí, se você quer entrar nessa indústria e você quiser caçar castores. Se é um castor, eu não sei, cara, mas se tivesse isso aqui fazendo meu parênteses aqui do Quebec, castor eu ainda não tô muito por dentro, mas se você quisesse caçar, se falesse para esquilo, cara, dá para fazer um bom dinheiro aqui, viu, cara? Porque aqui em Montreal, rapaz, aqui tem de esquilo. Vou te falar, mas eu vou pesquisar se tem alguma coisa pro esquilo aí, mas castor não tá rolando, não. Uma coisa que eu não entendi dessa história aí é o lance da glândula. Você tem que matar o castor para tirar a glândula? Você pode DNA igual uma vaca.
É porque eles têm a glândula e você pode usar a glândula e a pele. Às vezes as pessoas usam a pele, mas tragam a glândula. É por isso que estão tentando explicar para as pessoas o que fazer. Se você for no site lá, tem até explicado, tem um desenho como falar onde fica a glândula, como achar, porque eles acham que eles estão acabando ali desperdiçando ali coisas que eles podem usar. Então, como isso é passado de geração em geração, eles estão criando aí um incentivo que a pessoa pode receber antes e pode aprender o que fazer, não usar só a pele, mas usar todo o bicho aí para fazer uma grana. Entendi. Eu não corroboro com a morte do castor, só para deixar claro. Deixa o castorzinho, pai. Anotado. Saindo do território do Noroeste, a gente dá uma volta direto e vamos lá para British Columbia, do Costa Oeste, direto. Onde, veja que interessante, tempos interessantes. Eu comecei com uma notícia boa, vou dar a volta agora. Porque o degelo, sabe, o degelo, essa coisa que acontece quando a primavera chega, o degelo causou um tsunami de 100 metros, meu querido Pierre. Isso é o que nos espera. Então, olha só o que aconteceu. Em 28 de novembro de 2020... um pesquisador da Universidade de Columbia, em Nova York, Martin Gerstsema, recebeu uma mensagem de um colega dele. Numa rede de rastreamento sísmico, havia detectado uma anomalia em uma área remota na costa central de British Columbia. 2 semanas depois, imagens começaram a circular nas redes sociais, onde mostravam um piloto de uma escola de voo que havia sobrevoado o vale na cabeceira do Butte Inlet. E o que ele viu foi assustador, porque ele viu inundações maciças que destruíram terra, depositando blocos de rocha, terra, areia e tudo que é raio ocupado por todos os lados. No mês passado, o senhor Gerstsema, e a equipe de pesquisadores que ele coordena finalmente revelaram o que aconteceu para ter gerado essa destruição massiva. E o que rolou foi que as geleiras que ficavam pelo lago Elliott há milhares de anos recuaram consideravelmente e encolheram devido ao aumento das temperaturas. Você que não acredita em aquecimento, né? E no final das contas, o gelo que mantinha as geleiras juntas se descongelou e acabou gerando um deslizamento de terra com 50 milhões de toneladas aproximadamente de água. E o que gerou um arrebatamento de tudo que existia na região. Mais da metade das rochas de tudo aquilo ali atingiu o lago a 2 quilômetros de extensão, a quase 175 quilômetros por hora, causando o equivalente a um maremoto, um terremoto aquático, ou algo equivalente a um terremoto na magnitude 5. E em um instante, o tsunami subiu mais de 100 metros. 100 metros de altura, né? Então, você que não manja muito de conta, que nem eu, assim, imagine que um prédio de 6 andares tem em média 20 andares. Então, foram 5 prédios de água, né? A onda inicial rolou pelo lago e interrompeu a barragem que depositava na geleira na extremidade da região. À medida que a água enchia o rio, isso acabou destruindo 8,5 quilômetros do habitat de desova do salmão, além de que varreu o fundo do canal 40 metros de profundidade e enviou inundação e incendimento até 60 quilômetros para baixo do rio. 4 minutos depois, o pântano já tinha até 50 metros de profundidade. O que era um pântano acabou virando quase um mar. O que rolou? Desde 1900, mais de 1.000 explosões de lagos e geleiras foram registradas em todo o mundo, em lugares como Alasca, Groenlândia e Himalaia. No total, eles levaram mais de 12.500 mortes, de acordo com estudos diversos em universidades, inclusive da University of British Columbia. Em algumas partes do mundo, a estrutura e as terras agrícolas acabaram sendo as principais desfavorecidas por isso.
até o momento de hoje, nada no oeste do Canadá chegou a ser letal para os seres humanos. Mas tudo isso pode mudar, porque vários assentamentos e lugares turísticos acabaram entrando na área de risco, graças a esse potencial. Em muitos dos campos gelados ou congelados em BC, já foram mapeados superfícies com lasers, né? Lasers aéreos, né? Não é esse que você fica andando na rua. E eles começaram a estimar o potencial de explosão e deslocamento do solo. E à medida que o gelo recua, os pesquisadores têm uma ideia do potencial de destruição que isso pode acabar sendo causado. Combinando informações com mapas de terreno e a taxa de degelo, eles estimam que ondas de calor como a que aconteceu em junho de 2021 podem acabar derretendo a neve, essa neve essa permafrost que a gente fala, que é o gelo que nunca derrete, criando bacias hidrográficas e novos lagos dentro das montanhas. Que em teoria você fica pensando, é bom, vai ter mais água, mas não, isso pode afetar drasticamente o ecossistema, inclusive afetando o ciclo de reprodução e de desova de diversos peixes que usam esses pântanos ou esses rios menores para poder se procriar. Então, tá aí, né? Muito cuidado. A gente está morando num lugar que está congelado, que eu sempre achei que podia ser uma grande vantagem se o mundo inteiro começasse a esquentar, porque aqui ia ter água e já que é muito frio ia ficar uma temperatura amena, mas pelo visto eu levei um tapa na cara e estou vendo que não vai ter muita gente segura se essa coisa descongelar. Então, eu e minhas notícias. Você tá mudo, Pé, só para constar. Caramba. Pronto, agora você voltou. Então, isso é interessante, que você lembra daquela notícia lá que você deu, que primeiro tem as miragens, né? Você olha lá num certo lago, lá você vê a miragem, que você vê o iceberg, que não é iceberg, agora você tem esse tsunami aí, rapaz. Eu tô com medo de morar aqui no Canadá, meu. Vou começar a repensar um outro foco aí. O negócio é morar em Quebec, velho. Interior, ali, Fermont, aquele é o lugar para morar, velho. Quebec é tranquilo. Quebec é essa porra. Mas vamos que vamos. Vamos para Alberta. Vamos, Alberta. O que tá rolando, Alberta? Então, a Alberta lançou um programa para controlar a população de javalis, tomando medidas para se livrar dessa ameaça. Cara, só fazer um parênteses aqui. A carne de javali é muito boa, cara. Inclusive, quando eu fui no Brasil, agora o mês passado, eu fui numa churrascaria com a minha irmã, que lógico, eu sou um carnívoro e, como eu sempre falo, com todo respeito às pessoas que são vegetarianas e todos os afins, eu sempre costumo dizer que eu não tenho cor de ter nascido no topo da cadeia alimentar, então eu adoro carne. Mas enfim, eu tento reduzir, minha mulher pega no meu pé, mas eu adoro carne. E a carne de javali é muito boa. O governo de Alberta lançou um programa destinado a controlar a população de uma das espécies invasoras mais destrutivas e que se espalham rapidamente no continente. O programa de controle de javali selvagem foi lançado no dia 1º de abril, e não foi mentira, tendo sido documentado em 28 municípios rurais de Alberta. A província disse que o objetivo é eliminar a ameaça da praga destrutiva às plantações pecuárias e ao meio ambiente. Aqui, o javali em geral é uma ameaça para os nossos animais e o meio ambiente, bem como um vetor para doenças como a peste suína africana, disse o ministro da Agricultura e Silvicultura e Desenvolvimento Econômico Rural, Nate Horner, em comunicado à imprensa na manhã da terça-feira. Ele continua: estamos tomando as medidas para nos livrar dessa ameaça e ajudar as pessoas afetadas por ela antes que ela piore. Quando não são criados como gado, os javalis são considerados fora em Alberta, são totalmente indesejáveis. Eles são uma praga para a agricultura regulamentada pela província e os proprietários de terra são obrigados a controlar ou destruir pragas e impedir que elas se estabeleçam em suas terras de acordo com a província. Então ainda tem uma lei para isso. O programa de controle de javalis inclui um programa expandido de captura e controle e compensação para agricultores e 2 programas de recompensa separados. Os caras estão realmente envolvidos.
A província disse que o programa expandido de armadilhas e controles envolve vigilância ativa em vários municípios e armadilhas mais ativas em toda a província. Então, assim, vamos trabalhar a província toda. A província também está implementando um programa piloto de recompensa de 1 ano para caçadores, chamando de Wild Boar at Large Ear Bounty Program. Os caçadores que entregarem orelhas de javalis receberão $75 pelo conjunto, pelo par. Então aí, ó, se você tiver a fim de caçar javali, você está em Alberta, você pode ganhar aí $75 por orelha. O programa começou em 1º de abril e vai até 31 de março de 2023. Então dá tempo de você tirar seu porte de arma, dá tempo de você mudar para lá e dá tempo de você começar aí para pegar o programa. O programa de incentivo à armadilha de sonorização integral foi criado para proprietários de terras e caçadores, decorrendo de 1º de abril de 2022 a 31 de março de 2024. Esse programa incentiva a eliminação de sirenes inteiras de acordo com a província. Os caçadores aprovados pelo governo receberão $75 por conjunto de orelhas também, pelo par de orelhas. Os proprietários de terras que trabalham com caçadores aprovados são elegíveis para $75 também para o conjunto de espigas de milho que você tem aí para tentar caçar o bicho. A província também está implementando um programa piloto de recompensa de 1 ano para caçadores. Opa, peraí, acho que eu falei de novo. Isso aqui eu estou repetindo. Enfim, os javalis são muito adaptáveis, ele está falando aqui, e os pelos deles, que são escuros e lanosos, ajudam a protegê-los do frio extremo, então eles acabam se adaptando muito fácil para o frio, e eles constroem ninhos para viver durante o tempo frio e são capazes de viajar na neve profunda para obter comida. Então, assim, a praga está pegando lá, eles estão precisando acabar com o javali, e se você quiser aí, ó, $75 pelo par de orelha, está aberto aí a abertura da temporada de caça aos javalis. E de novo, eu não sei se esse é o mesmo javali que eu comprei no Brasil, mas a carne é muito boa. Bom, eu vou fazer 2 comentários sobre isso. Alberta é o lugar, talvez seja o lugar mais tradicional do Canadá que eles criaram, que existe para eliminar uma espécie. Sabe que é por isso que não tem rato em Alberta, né? Não existe rato em Alberta. Porque os caras realmente eliminaram os ratos de uma maneira única. E o segundo comentário é que eu acho que o porco é a nova barata, né? O javali é a nova barata. Porque eu lembro de escutar isso, vira e mexe, bate nas minhas notícias, assim, que tem a praga do java-porco no Brasil, né? Que é o java-porco. Acho que eles trouxeram o javali para o Brasil, cruzaram o javali com o porco e criou um bicho que é monumentalmente gigantesco e tem as características de um javali e que é destruidor. Imagine um javali gigante. Então é o java-porco. Rapaz! Diz que o bicho, eles andam. Eu não sei o coletivo de javali é manada. Não, acho que não é manada. Então, eles andam. Não é bando também. Aquele monte de javali junto vai destruindo plantação. E no Brasil tem a mesma coisa. Tem campanhas, não, tem incentivo para abater javalis. Tem, inclusive, como é que chama? Grupos de caça de javali no Brasil. Você conseguiu descobrir o que é o coletivo de javali? Eu não vou conseguir dormir. Até é manada, mas eu não achei nenhuma fonte muito segura não, cara. Mas enfim, vai na manada aí, depois o pessoal vai comentar, pode ter certeza. Pois é, muito obrigado. Eu agradeço. Minha professora de português vai estar se revirando um grande abraço, professor Climene. Um grande abraço, senhora. E é isso aí. A gente fecha aqui o primeiro bloco do Amare Usque Admare e a gente continua agora com o Je me souviens. Je me souviens, meu querido Pé. O que nos trazes? O que nos trazes? Então, Je me souviens, cara, eu queria falar um pouco aqui dos movimentos das mulheres no Canadá. E por que eu vou fazer uma breve história desses movimentos aqui? Porque a gente que é brasileiro, a gente vem de uma cultura bem machista, a gente vem de uma cultura que o homem é muito forte na sociedade, eles chamam do patriarcado, enfim, mas isso é um outro assunto, um debate, mas a gente sabe que geralmente a gente vê muito o homem ali, o provedor, aquele tipo de coisa. Quando você muda para o Canadá, para quem está aqui há muito tempo, quem ainda não chegou, você vê que as mulheres no Canadá, elas têm uma visão muito diferente das mulheres da América Latina em geral. Elas são muito mais independentes, pelo menos essa é a minha
opinião pessoal, as mulheres são muito mais dependentes, elas não... já aconteceu o caso, não quero fazer nenhuma generalização abusiva aqui, mas já aconteceu o caso de quando eu cheguei aqui, de você ceder a vez para uma mulher entrar no elevador e ela recusar, falar, não, você pode ir, eu vou depois de você, não tem problema nenhum. Já aconteceu isso pessoalmente comigo, como aconteceu também quando eu cheguei. Eu me lembro muito dessa história, vou contar um caos aqui. Eu fui no IKEA, todo mundo conhece na IKEA, todo mundo conhece um pouco ali como funciona o IKEA. Você chega no IKEA, você dá aquela volta tudo pelos modelos ali de cozinha, de sala, de quartos, enfim, você passa tudo aquilo e você vai escolhendo o que você quer e depois você chega no final, tem ali tudo, você pega onde está localizada a caixinha, você compra tudo fechadinho, embalado. Então tem as caixas no lugar certinho, você compra. Eu fui logo, como todo recém-imigrante chegado aqui em 2009, estava fazendo as minhas compras no IKEA e quando a gente escolheu o que tinha que escolher, a gente chegou na parte lá de baixo que a gente pegou o carrinho para ir pegar os nossos móveis, e tinha uma mulher que eu lembro, cara, ela estava grávida, ela não estava grávida de 2, 3 meses, não, ela estava grávida, ela estava com a barriga bem grande, e o móvel que ela queria era uma caixa meio pesada, estava na parte de cima, estava realmente bem complicado, e ela se matando ali para pegar com aquela barrigona sozinha. Eu olhei assim, falei, bom, o companheiro dela não está perto, nada, falei, eu vou lá, né, dar aquela força, cheguei perto, você quer que eu pegue para você? Ela olhou para mim e falou, não, obrigado, sou capaz, obrigado, bom dia. Falei, ok, beleza, tchau. Então assim, caracterizando, fazendo uma caricatura aqui da coisa, só para explicar que sim, as mulheres aqui é muito legal isso, elas são muito mais, no meu ponto de vista, já faz muito tempo que eu não moro no Brasil, não sei como que andam as coisas por lá, mas eu acho que as mulheres são muito mais independentes nesse sentido, e você vê muito isso no mercado de trabalho. Por isso eu queria falar dos movimentos de mulheres no Canadá. As mulheres canadenses têm participado de muitos movimentos sociais, tanto por conta própria, quanto aliada aos homens. As mulheres canadenses têm participado de muitos movimentos sociais. O feminismo, ou a crença de que as mulheres foram historicamente desfavorecidas, isso deve mudar, inspira muito engajamento em ação. Feministas baseiam-se em várias tradições políticas liberais, depositam sua fé em mudanças incrementais dentro do sistema existente, seja ele o capitalista qual for. Radicais enfatizam a derrubada do patriarcado e socialistas miram o capitalismo como uma fonte de desigualdade. Isso é mais ou menos a história aí dos movimentos. Em vários momentos, os indivíduos recorrem a uma e a todas essas perspectivas como inspiração para alcançar a igualdade. Enquanto a metáfora das ondas femininas, quem conhece um pouco aí, que estudou o feminismo, tem essas questões das ondas, têm sido usadas para designar períodos ativistas, comumente como sufragistas, como a primeira onda, os manifestantes das décadas de 60 e 70 como a segunda onda, e com a terceira onda, a quarta onda surgindo aí no final do século XX e no início do século XXI, a metáfora enfatiza demais a descontinuidade. Os movimentos de mulheres canadenses são mais bem vistos como evolutivos, sobrepostos e multifocados. Então essa é a diferença que as mulheres aqui, elas veem esses movimentos. No final do século XX, estudiosos canadenses e internacionais desenvolveram os termos interseccionalidade e ponto de vista para compreender a tal diversidade. Então, o Canadá ele é muito estudado nessas questões do movimento feminista porque ele tem essa particularidade aí nesse sentido. Os ativistas têm priorizado várias identidades enraizadas em classes, raças e etnias, sexualidade, idade, habilidade, bem como sexo e gênero. Em outras palavras, as mulheres são sempre mais do que o seu gênero e o sexo. Outras coletividades também dão sentido às suas vidas e moldam suas políticas. No entanto, apesar de todos os seus diversos movimentos, as mulheres no Canadá muitas vezes acreditam que compartilhavam a qualidades especiais que precisavam de representação na vida pública. E é muito interessante de ver como as mulheres aqui elas são muito envolvidas na vida política do país. É interessante ver como isso aqui você vê em todo lugar. As mulheres elas estão em todas as camadas da sociedade. Lógico, ainda tem aquela briga por igualdade de salário, isso tem como qualquer lugar do mundo, mas no Canadá isso é muito forte. Um bom exemplo a gente vê no espectro político, a vice-primeira-ministra, que é a Madame Freeland, ela é muito mais, digamos, ela tem muito mais popularidade, ela é muito mais imponente que o próprio Justin Trudeau. Ela que foi ali a ministra das Relações Internacionais durante a era do Trump, foi muito difícil para o Canadá, e ela que estava ali na frente batendo nos Estados Unidos. Então, assim, ela é um grande exemplo, a gente tem exemplo no esporte, nas mídias, nos jornais, enfim.
fica aqui a minha homenagem às mulheres, enfim, e às mulheres que vêm para o Canadá. Aqui realmente é um campo muito frutífero para você ser realmente quem você quiser ser e estar aonde você quiser estar. Fica a dica para as mulheres no Canadá. Boa. Muito bom tema, muito bem abordado. Eu só vou deixar uma última coisa para poder estragar todo o clima que você deixou. Que você vai dizer que, por favor, não chame de IKEA. O nome do lugar é IKEA. É assim, trabalhando numa empresa sueca, eu aprendi isso. Os suecos se reviram no túmulo quando escutam IKEA. É IKEA. Então, assim, e fazendo dando uma pitaco aí, tem um documentário que eu assisti muito interessante sobre o chefe do IKEA, quando ele tinha algumas relações espúrdias com nazistas. Mas isso é uma outra história. Então, voltamos para a segunda parte do Amareus, que é a de Mari. Dessa vez a gente vai pegar de Saskatchewan, Manitoba, Ontário, Quebec e Newfoundland e Labrador. A gente já começa batendo, né? Chegamos em Saskatchewan, ali ao ladinho de Manitoba. O que a gente tem para ouvir lá, meu querido Pierre? Então, uma coleção inestimável, uma coleção muito preciosa de Wayne Gretzky, de um homem de Saskatchewan, foi roubada em Saskatchewan. Sim, só para colocar em contexto, quem não conhece o Wayne Gretzky, ele é um dos maiores jogadores de hóquei do país. Ele é uma figura, ele é vivo ainda, é uma lenda viva, é o demônio branco aqui do conhecido como o apelido dele. Ele foi um dos maiores jogadores, muitos pontos, enfim. Para quem não conhece o Wayne Gretzky, quando teve as Olimpíadas aqui, ele foi um dos que acendeu a tocha olímpica, para você ter uma ideia do prestígio do cidadão. Então ele é uma figura muito importante no Canadá, ele é uma das pessoas muito influente no Canadá, ele aparece em todos os lugares, ele está sempre dando algumas... Ele é aposentado já, não joga mais na sua idade, mas ele é um dos heróis nacionais do Canadá. Então quando você escutar Wayne Gretzky, é como se você estivesse falando no Brasil, fazendo uma relação com o Pelé, com grandes jogadores de muita visibilidade e importância, que ganhou muitos títulos e fez muitos pontos, que é isso que conta aqui. Colecionadores estão sendo solicitados a observar itens roubados de uma grande coleção de hóquei em Saskatchewan. A Ataquacup, a RCP, recebeu um relatório no domingo que vários itens de hóquei foram roubados em algum momento entre novembro e março de um pátio rural onde estava sendo armazenados, de acordo com um comunicado à imprensa. Entre os itens estavam 19 camisetas autografadas de Wayne Gretzky, fotos autografadas e uma grande pintura de Gretzky, discos, as rondellas lá, as POC, e os bastões autografados e cerca de 10 mil cartões de hóquei, 10 mil e 2.200 dos quais eram do grande Wayne Gretzky. Aqui só fazer um outro parênteses para dar um contexto, para quem não mora aqui no Canadá, quem não conhece no Canadá, aqui existe uma cultura muito grande de se guardar os cartões de jogadores, principalmente quando eles são novos e as pessoas não sabem que eles vão virar atletas, grandes nomes. Se você tem um cartão de recruta desses jogadores, quando eles viram atletas, esses cartões passam a valer fortunas, milhões e milhões de dólares. Então, assim, imagina um cartão autografado do grande Wayne Gretzky. Um cartão de recruta de Gretzky emoldurado também foi levado. Nossa, aí doeu. Nossa. O colecionador responsável por acumular os itens foi às redes sociais no fim de semana pedindo ajudas para localizá-los. Ele disse: a maioria dos itens foram assinados pessoalmente para mim, junto com fotos autografadas ao lado do meu rosto e da minha família. Escreveu Aaron Gracias. O cara aí realmente, nosso mano Aaron perdeu muita coisa. Essa coleção valia muito mais do que apenas dinheiro para mim. Era inestimável, uma verdadeira paixão. Nunca foi feita para ser vendida, foi feita para ser passada para as gerações futuras dentro da minha família. Gracias, que é o mano Aaron, disse que os itens estavam em containers de armazenamento perto de Shellbrook, porque sua família se mudou recentemente. Alguém entrou no pátio e começou a cortar as fechaduras de um dos dois containers e removeu seletivamente a coleção de Gretzky do armazenamento, disse Gretzky em seu post. Qualquer pessoa que possa ter comprado itens de Wayne Gretzky através de um site de compras e venda online
desde novembro, deve entrar em contato com a RCMP se a transação parecer suspeita. Ele continua: eu me senti mal pelos meus filhos, porque isso era para eles. A RCMP também está pedindo às lojas de penhores e lojas de segunda mão que estejam cientes do roubo. Cara, assim, Nossa. Assim, para quem assiste aquelas emissões de Pawn Store, esse tipo de emissão que os caras vendem essas coisas antigas, quando você chega com um cartão de recruta de algum jogador de hockey ou do futebol americano, isso daí vale realmente uma fortuna. Agora imagina um cartão de recruta do Wayne Gretzky assinado. Cara, isso daí vale muita grana. Até eu senti aí pelo nosso amigo Arnold. Nossa, cara, nossa, se vocês virem um negócio desse, por favor, denunciem primeiro. Nossa, cara, nossa, que dor. Puta, eu não consigo nem começar a pensar. Nossa, que coisa horrível, velho. Mãe. Tomara que ele ache pelo menos alguma coisa, né? Pelo menos alguma coisa, senão... Ok, seguindo para o oeste, chegamos em Manitoba. O que está rolando em Manitoba? A Manitoba tá no futuro, né, cara? Manitoba é o futuro total. Se você quiser ir lá, o Manitoba tem um robô que atende cliente em restaurante coreano em Winnipeg. Dirk e Michelle Wang, proprietários do restaurante coreano Hongdu Kai, na Pembina Road, em Winnipeg, compraram recentemente um servidor, um garçom robô. Eles esperam que a sua nova aquisição incentive os clientes a frequentar o seu restaurante. O robô pode ser programado para levar pratos a várias mesas em uma única viagem, enquanto contorna os obstáculos em seu caminho. Após a entrega, uma voz feminina anuncia: sua deliciosa refeição está Não. aqui. Você tem que dublar direito, né? Você tem que dublar esse negócio direito. Como é que você vai fazer? Eu quero ouvir sua voz, seu tom feminino, falando essa sua deliciosa refeição está aqui de pé. Eu não aceito menos do que... É uma voz feminina eu falando isso. Menos que dublado. Vamos achar aqui. Vou achar uma voz aqui que você podia ter pedido antes, né, meu? Quem sabe fazer. Eu vou ler então, ok? Onde está? Vamos lá, essa é a minha voz. O que ele fala? O robô. Bom, agora você me fez perder todo do ritmo. Só diga, sua deliciosa refeição está aqui. A sua deliciosa refeição está aqui. Então, cara, ficou meio estranho, mas tudo bem, isso é coisa do Massaro, você podia só ter avisado antes, mas continua aí a refeição. Posteriormente, o robô toca um pequeno ritmo antes de sair, ele avisa que ele está se retirando. Isso realmente nos ajuda, as crianças adoram, e eu acho que a galera vai gostar também dessa minha voz feminina. Essa tua voz vai ser sucesso, velho. Sucesso! Os clientes tiram fotos e vídeos do garçom, obviamente adoram, porque querem facilitar o trabalho deles. Diz Michelle Wang, que comprou o restaurante no verão de 2020. Cara, não ser corajoso, comprar um restaurante na época de pandemia. Ele explica que o robô economiza muito tempo para os garçons no local, principalmente quando há clientes que ocupam de 5 a 6 meses. E é uma viagem inspiradora a Vancouver. Em uma recente viagem a Vancouver, os Wong notaram que vários restaurantes tinham robôs e eram muito populares entre os clientes. Diz Wang que um amigo de Vancouver se ofereceu para lhe vender um. Eventualmente, ele comprou por nada mais nada menos que $26 mil. Demorei muito para decidir, porque é muito caro, mas achei que tinha que experimentar, diz Wang. Bom, ainda bem que ele notou que é caro. Notou que é caro. $26 mil por um robô que faz então um garçom. Por enquanto, ele está feliz em ver que o aparelho traz felicidades para os clientes. Os Wangs compraram esse dispositivo para atrair clientes e ajudar seus funcionários, em vez de resolver a escassez de mão de obra, tendo em vista aí a pandemia. Seria o primeiro robô em um restaurante em Winnipeg, segundo ele. O robô que coloca os clientes em confiança, Mike Wang diz que o robô promove a entrega sem contato, o que tranquiliza os clientes durante a pandemia. Fica a dica aí. É mais ou menos o que a gente viu ali durante as Olimpíadas na China. Andrew Zhang, um cliente do restaurante, disse que o robô superou suas expectativas enquanto saboreia o seu bimbap e panqueca coreana. Sou muito solitário. Prefiro fazer as coisas sozinho do que conversar com as pessoas. O robô me deixa à vontade, principalmente durante a pandemia, pois reduz o contato. Mas isso aí realmente é pra gente, filha. Não gosta de ninguém, agora tá com o robô. Rapaz. Enquanto isso, a garçonete Pingu Zhou disse que a máquina reduziu seu tempo de viagem, embora ainda receba pedidos nas mesas. Wang diz que os clientes continuam a dar gorjetas aos garçons e alguns até insistem em recompensar o trabalho do robô. É fantástico, ele concluiu
uma risada. Aí, ó, o robozinho aí ainda leva ainda ganha umas gorjetas. Tem duas coisas a dizer. Primeiro, sim, continue pagando o servente humano, que o cara ainda tem que estar trabalhando ali. E sem contar que garçons dependem de gorjeta para poder trabalhar aqui, viu? Então é importante você pagar. Cara, eu falei, vai lá. Não, a segunda coisa é trate bem os robôs, que você sabe que o dia do apocalipse robô eles vão se vingar da gente. Isso é verdade. Eu posso contar um caos Fale. de recém-chegado? Recém-chegado aqui em Quebec, eu tava trabalhando, né? Tal, aí comecei ali no trabalho, tava empolgado no escritório, ali no centro de Montreal. E nisso, cara, a gente foi almoçar no restaurante, que é errado, né? Que geralmente todo mundo leva marmita. E a gente falou, vamos comer lá embaixo? Na sexta-feira, eu falei, tá bom, vamos. Descemos e tal. E estava eu ali, o imigrante recém-chegado, sem conhecer muito essa história. Eu sabia da história da gorjeta, mas o que aconteceu? A minha conta, ela deu alguma coisa no tipo $15, né? Deu $15. A minha conta. Aí a mulher chegou para mim e falou, você quer 5? Ela falou, você tem 5? Eu falei assim, eu acho que ela tá querendo que eu facilite o troco, né? Para facilitar o troco e tal. E aí eu dei o 20 ali e tal, 5, ela me deu 5 e tal. E eu saí do restaurante, entendeu? Eu saí, fiquei lá fora esperando o resto da galera. Consequentemente, o meu amigo saiu com uma cara, velho, mas assim, sem saber o que fazer. Ele falou, não faz isso, cara. Eu falei, o que foi? Você não deu gorjeta? Eu falei, não, mas eu pensei que ela queria que eu facilitasse o troco. Aí eu expliquei pela história, falou, não. Quando ela fala isso, sabe que ela queria que se desse trocado para você poder dar a gorjeta. Eu falei, nossa, velho, aquela cara de janta, né? Eu falei, caraca, peraí. Aí eu fui lá, troquei, dei a gorjeta pra menina, mas assim, foi meio meio sem graça, assim. Então, porque assim, entrou no automático do Brasil, eu falei assim, acho que ela tá só querendo facilitar o troco e pegar e cobrar o outro. Só que aí, quando ela me deu 5, eu falei, beleza, tá tudo certo. Se eu quero 5, eu quero, me dá 5, tá tudo certo. Só que ela queria a gorjeta, eu não entendi. Mas aí, nunca mais esqueci a gorjeta. Causos do imigrante recém-chegado. Fica a dica. E ainda em Manitoba, que história é essa aí de coelhinho de chocolate? Então, isso aqui é uma notícia rápida que eu vi em Manitoba, cara, muito engraçado. Esse coelhinho de chocolate foi usado como arma em assalto em Brandon. Um homem é acusado de roubo e agressão depois de bater, vejam bem, bater em um vendedor com um coelho de chocolate. Deve ser um chocolate ruim mesmo, não era lindo, é bom. Em uma loja na cidade de Brandon, Manitoba. Essa história soou como uma piada de 1º de abril e, no entanto, era extremamente séria. Em um comunicado, a polícia de Brandon disse que respondeu uma ligação sobre uma tentativa de assalto a um negócio de Victoria Avenue por volta das 16 horas da quinta-feira. Um funcionário da loja prendeu o suspeito de 27 anos, mas ele foi agredido por esse último, que o atingiu com um coelho de chocolate da Mr. Solid, disse a polícia. O funcionário sofreu ferimentos... Ferimentos, né? Com chocolate. Continuaram as autoridades, explicaram às autoridades. O suspeito fugiu do local e foi preso pouco depois com mercadorias roubadas da loja. Ele é acusado de agressão e roubo por menos de $5.000 e deve ir ao tribunal, voltar ao tribunal no dia 2 de junho. Então, assim, se você tomar umas pauladas de chocolate, cuidado. O cara ele tentou roubar uma loja. Roubou uma loja com um chocolate, um coelho de chocolate. Cara, fala sério. Eu já ouvi dizer que tá sendo um roubo você comprar chocolate no Brasil, mas agora você tá roubando com chocolate, é outra nova. Rouba com chocolate, mano. Tem um chocolate, mete o coelhinho lá e fala, já era. Dá umas coronhadas de chocolate, deve ser um chocolate duro da bexiga, rapaz. Falando nisso, eu tava vendo o preço de ovo de chocolate no Brasil, Páscoa tá aí, né? Um ovo de 300 gramas tá 120 bozos, cara. Que um troço absurdo. Isso é fora do sério, enfim. Isso é causas para outro podcast, mas... Preciso até, deixa eu só fazer $32, 32 crudos, ok, deixa pra lá. Aff, Maria. Só fazendo um adendo aí, ó, lista de substantivos coletivos de animais, javalis é vara. Coletivo de javalis é vara. Muito bem. Agora eu vou conseguir dormir. Muito obrigado. Seguindo em frente, saindo de Manitoba, chegamos em Ontario, onde uma enfermeira perde o pedido de indenização após o ataque de um morcego. O filme do Batman tá aí, falando o paralelo com o morcego aqui. Mas olha a historinha. Uma enfermeira recém-casada, ela teve que receber vacinas contra a raiva depois que ela foi atacada por um morcego no campus do Civic Hospital de Ottawa. E ela acabou perdendo o pedido de compensação
pela lua de mel que foi por água abaixo. O causo, que é conhecido como o ataque não provocado de um morcego, acabou virando objeto de audiência no Ministério do Trabalho. E aconteceu em 2 de setembro de 2019, quando a enfermeira trabalhava meio período na ala psiquiátrica do prédio de mais de 100 anos. Né? Quem tem hora conhece o Civic é velho. As imagens de segurança mostraram um objeto grande, parecendo um pássaro voando na frente, voando para frente e para trás no corredor vazio, quando uma mulher que aparecia aparentemente aflita abriu a porta e entra. E, de acordo com a decisão do Ministério do Trabalho, ela diz que a mulher, avistando o morcego imediatamente, cobre a cabeça e se encolhe no chão, rastejando para o outro lado da sala, enquanto o morcego voa por lá. Imagine a situação. Você num prédio de mais de 100 anos, à noite, na ala psiquiátrica, vem um troço voando para lá e para cá. Eu tinha feito ali mesmo, no chão, né? Compra a calça nova, porque aquela já era. Porra. Então, continuando a história, diz que a enfermeira foi imediatamente levada para o pronto-socorro do hospital, porque ela tinha sido arranhada no braço durante o encontro. Só arranhada. Imagine, cara, se o bicho passar por cima de mim, eu já tinha desmaiado. Sim, eu sou frouxo. Ela disse que não sabe se o arranhão veio de algum outro lugar e também não ficou claro no vídeo se ela tinha sido arranhada pelo morcego, especificamente. Apesar do bicho ter sido pego, ele foi liberado sem testes para diagnosticar se ele tinha raiva ou não, o que foi muito juvenil, né? Todo mundo sabe que se você é atacado por um animal, você tem que manter o animal por perto para poder diagnosticar se ele tem raiva ou coisa parecida. Isso vale também se você estiver aí no mato e você for atacado por um morcego dentro da sua barraca. Essas pessoas que inventam de acampar e estão tentando me convencer a acampar, porque eu... Acampar é bom. Não tem morcego lá, não. Não tem morcego. Tá bom. Eu vou continuar. Eu continuo querendo ir acampar. Confia em mim, mano. A terra é plana. Então, vou continuar. Então, o problema dessa história, o ataque do morcego ocorreu só 3 dias depois que a enfermeira tinha se casado, e ela e o recém-esposo tinham planejado sair numa lua de mel pela Europa, no dia 9 de julho. O noivo tinha contratado funcionários extras para poder cobrir o seu trabalho no restaurante que ele trabalhava, acrescentando outro 2.500 trololó que não acabaram podendo voltar para o bolso do rapaz. O juiz que observou o caso diz que o empregador dela, ou seja, o hospital, afirma que da maioria pelos fatos confirmados pelo sindicato. Os morcegos, eles não são estranhos nas aulas do campus do Civic. Como eu falei, o Civic é velho. Em 2019, teve uma matéria parecida, onde uma enfermeira descreveu ter encontrado um morcego agarrado à cortina perto da cama, que a equipe conseguiu remover sem acordar o paciente. Cara, olhe esta situação do inferno. Você está num hospital e o Batman está ali do seu lado, cara. Nossa. A equipe de segurança do hospital até criou uma ferramenta própria para poder lidar com a chamada de morcegos. É uma espécie de uma vara preta que eu vou chamar de caça-Batman aqui, por enquanto. Seu caça-Batman. Ainda que o risco seja baixo, os morcegos podem sim carregar o vírus da raiva, o que é uma infecção que eles dizem ser rara, mas se você estiver infectado, pode ser fatal. Os incrementos do morcego também podem conter histoplasma capsulato. Um fungo pode causar sintomas semelhantes aos da gripe. O biólogo de morcegos Brock Fenton disse que em 2019 que os morcegos do hospital provavelmente eram grandes morcegos marrons, uma espécie comum e solitária conhecida por se empoleirar em edifícios. É o Batman, é basicamente o Batman animal, né? É o Batman não humano. O sindicato argumentou que os danos e os custos incorridos foram culpa do empregador, porque administrou mal o incidente ao não testar o animal com a raiva. Essa negligência significou que o enfermeiro teve que assumir que o bicho tinha raiva e começar o tratamento.
o que, obviamente, acabou arruinando os planos da lua de mel dela, que aconteceu alguns dias depois. O juiz discordou, dizendo que, embora a enfermeira pudesse ser indenizada por lesões ou afastamento do trabalho, a legislação não permitia que ela fosse reembolsada pelos custos da lua de mel atrasada. Ele simplesmente não tinha jurisdição para isso. É isso aí. Então, pois é. Então, 2 conselhos nessa história. Acho que até mais. Mas os 2 principais. Número 1. Se você for atacado por um animal, qualquer que seja um animal, principalmente morcegos, tente capturar o coitado. Não mate o bicho. Tente capturar o bicho, que você vai precisar testar. E número 2, muito cuidado se você for no Civic. Você não sabe se pode ser, tá dividindo o quarto por um Batman ali com você. Fora, cara. Deus me livre. Isso não dá, não. Nossa, tá. Eu só lembro da imagem do filme do Batman na caverna, aquele monte de morcego vindo a mil. Essa, não. Eu não tem nada contra morcegos, mas também não tem nada a favor deles. Então. E uma outra notícia aqui de Ontário, que está rolando, é que a Top Doctor de Toronto está pedindo para os moradores da cidade que voltem a usar máscaras o máximo possível. Então... Basicamente é o seguinte, o número de casos de Covid está voltando a aumentar, apesar das decisões de várias províncias de acabarem com restrições de utilização de máscaras e de aglomerações públicas. Nessa semana já foi identificado que o número de casos de Covid está muito maior do que era durante a pandemia da Delta, mas há um ano e pouco atrás. E os testes estão sendo concluídos porque o governo de Ontário está fazendo avaliações na água dos esgotos da cidade, que está identificando restos de Covid nas fezes das pessoas, né? Porque, claro, você ejeta o vírus também. Ontário está vendo a possibilidade está vendo entre 30 e 35 mil novas infecções por dia, né? Num cenário mais crítico até o final desse mês, se a tendência continuar. Apesar disso, o premier da província, o senhor Doug Fofinho Ford, disse que a província está passando por um pequeno pico e que não deve ser nada de muito grave. Ele está se baseando nas opiniões da ciência e disse que confia na opinião dos seus assessores. Sei. Só gostaria de deixar isso registrado. Tomara que não seja eu te disse depois. Então, aqui tá... Porque acho que só tem o Quebec, tem mais uma outra província, que eu não sei se é Terra Labrador, que não liberaram ainda as máscaras, que ia liberar agora, na verdade, em Quebec, tinham falado que ia liberar dia 14 agora de abril, mas o chefe da Saúde Pública falou que não vai liberar, que vai até o final de abril, março, na verdade, né? De abril, até o final de abril. Abril, até o final de abril. E tem muita gente, porque aqui no Quebec é interessante que, assim, tanto na questão midiática, quanto na questão dos especialistas, está acontecendo meio que uma guerra, porque tem, de um lado, a galera que fala, vamos entrar no ritmo de viver com o vírus, e tem uma galera que está realmente falando, não, tem quase gente pedindo para voltar às restrições sanitárias do começo de 2020. Enfim, essa batalha entre os dois, e a gente sabe que, como nosso amigo Dog Fofinho vai ter eleições, aqui em outubro vai ter eleição também. Então, está tudo sendo muito bem calculado politicamente, mas, claro, o discurso estamos ouvindo os especialistas. Tomara que não se... Tomara que eu esteja errado. Eu quero muito que tudo esteja errado. Em Ontário, o que tá rolando ali? Ontário sempre tem aquele golpezinho, né? Como todo mundo no Canadá inteiro, sempre tem um golpezinho aqui, um golpezinho ali. Já falei de um hoje, agora fala outro. O homem de Hamilton diz que golpista usou sua casa para promover anúncios de unidade de aluguel falsa. O proprietário Gary Brown disse que uma mulher disse que foi enganada a pagar o primeiro aluguel do mês. No meio do inverno do ano passado, Gary Brown disse que ele e a sua família encontraram uma mulher com lágrimas nos olhos na porta da frente da sua casa em Hamilton Mountain. A mulher disse a Brown que havia respondido a um anúncio online que dizia que seu
que o seu porão estava disponível para aluguel e ela já havia pago o depósito do primeiro e o último do mês, o primeiro e o último do contrato. Geralmente eles fazem isso aqui para garantir, eles pedem o primeiro aluguel e o último aluguel. E não é legal no Quebec, mas é assim que funciona em outros lugares também. Brown disse que contou a ela e que cerca de 5 outras pessoas também acabaram entrando nesse anúncio falso aí. Ela disse que lutou para conseguir o adiantamento e era basicamente tudo que ela tinha. Ela me disse, eu posso acabar morando na rua, disse ao proprietário de 61 anos que mora ali, que é o Mr. Brown. Brown disse que tem uma golpista que está usando o seu endereço e uma foto da sua casa para anunciar falsamente um porão para alugar, e não é o caso. Não está claro o quão comum é esse tipo de golpe e quanto dinheiro o fraudador recebeu no total com o anúncio falso, que foi colocado em um meio de mercado imobiliário de aluguel. Brown disse que soube do golpe no verão passado, depois de que alguém bateu na sua porta. Ele logo descobriu anúncios falsos em seus sites, como o Kijiji, todo mundo conhece muito aqui, que é o Kijiji, sobre um apartamento de um quarto em seu porão, oferecendo espaço de $1.000 por mês, muito abaixo de 1.500 o preço médio de aluguel de um apartamento que é em Hamilton, de acordo com a Rentals.ca. Aqui fica a dica, a primeira coisa, a gente já falou sobre fraude, que, quando você vê, aquela velha ditado funciona. Quando a esmola é demais, o santo tem que ficar de giro. A CBC Hamilton encontrou um anúncio agora que foi excluído, oferecendo a unidade por $800 por mês, ou seja, o que é mais ou menos 1.500, uma pessoa oferecendo por 800, fica aí que ficou meio complicado. Brown disse que os anúncios apresentam uma foto da sua casa e uma foto do porão de uma outra casa. Pelo menos 6 pessoas se aproximaram da casa, enquanto outras espiaram no quintal de Cielo. Ou seja, enquanto ele estava conversando ali com os repórteres, outra galera já estava tentando alugar a casa ali. Com base em conversas que teve com alguma dessas pessoas, esse Brown, o golpista disse aos possíveis inquilinos que era um caminhoneiro de Montreal e não poderia encontrá-los pessoalmente, mas lhe daria acesso à unidade se pagassem um depósito como o primeiro e o último mês do aluguel. Enquanto a maioria deles disse que não pagou, Brown disse que a situação deixou muito chateado. Eles são vítimas, mas também sinto que somos vítimas porque esse golpista está usando a nossa casa, acrescentando que não teve ninguém se aproximando da casa desde o inverno. E ali o Kijiji, ele deixou algumas dicas de como evitar esse tipo de golpe. Brown disse que relatou ao Kijiji, a lista foi removida e logo depois o Kijiji Canadá disse às reportagens que leva as alegações de fraude extremamente a sério e tem uma equipe para pegar os golpistas, para trabalhar com os golpistas, na verdade. Quando se trata de alugar propriedades no Kijiji, nossa orientação para nossos usuários é ter cautela. Se algo parecer bom demais para ser verdade, diz um comunicado, preste muita atenção. Brown também disse que denunciou a polícia 2 vezes, mas foi informado de que não havia muito o que eles pudessem fazer. O porta-voz da polícia de Hamilton, Jack Pennon, disse que o serviço não tem nenhum relato de um golpe de aluguel envolvendo o endereço de Brown. A polícia de Hamilton sempre recomenda agendar uma exibição e conhecer o proprietário pessoalmente. Também é importante garantir que os locatários solicitem um contrato e revisem-o de acordo, escreveu o porta-voz. A página Competition Bureau Canadá, que cuida de fraudes de aluguel, descreveu uma situação semelhante à descrita por Brown e disse que tem algumas red flags aí a serem observadas, ou seja, algumas coisas que você pode ficar atento. Quando o aluguel mensal é menor do que os outros locais semelhantes, quando você é solicitado a deixar um depósito sem nenhum contrato formal, ou aluguel do arrendamento, quando você é solicitado a enviar dinheiro para alguém fora do país e quando você pergunta sobre o apartamento e recebe um e-mail que o direciona para um site solicitando informações pessoais sobre algum tipo de financiamento. Então, ou seja, algumas dicas aí para as pessoas ficarem espertas, porque tem muito disso acontecendo. Eu já vi muito isso acontecer aqui em Montreal também, em geral no Canadá. Então, assim, a galera ganha muito dinheiro com isso, tentando alugar casas que não são deles. Hoje em dia na internet você pega uma foto, cria um anúncio e está feito a brincadeira. Então tem muita gente, mas de novo, quando você tem um aluguel que é geralmente 1.500, você vê por 800, já se não subiu o red flag, meu amigo, você está mal assessorado. Furado, hein? Furado. Saindo de Ontário, chegamos na Belle Provence. Chegamos em Quebec, onde ladrões de maple syrup são condenados a pagar $9 milhões.
Você não tá ligado. O que é maple syrup? É o sirop d'érable, também conhecido como xarope de bordo. Aquela água que sai do pau que a gente seca e faz xarope. Nossa, que descrição desgraçada, né? Você tá mudo de novo, Pé. Vai lá. Agora você falou. Então. Eu queria só comentar que você deu uma minimizada nas maiores riquezas dos nossos recursos naturais do Quebec, o nosso sirop d'érable. Cara, na verdade, esse troço dá uma grana miserável. Esse troço é caro pra dedéu. Lembrando que o Canadá é o maior produtor de sirop d'érable, maple syrup do mundo. Mas olha o que rolou. Um tribunal superior do Canadá impôs uma multa de 9,1 milhões de dólares canadenses a um homem por trás de um dos crimes mais extraordinários da história do país. O roubo de 3 mil toneladas de maple syrup. O cara foi bom. O chamado Great Canadian Maple Syrup Heist viu a perda de quase 18 milhões de dólares em xaropes das reservas do país por um grupo de ladrões. Então, antes de eu prosseguir aqui, o lance do maple syrup, como funciona. Existe essa árvore, que é o maple, que durante o inverno inteiro ela fica lá na neve, como todas as outras, e quando começa a descongelar, as temperaturas começam a subir, as pessoas vão e enfiam caninhos na árvore para tirar a seiva dela, porque essa seiva ela vem líquida, né? Quase uma água mesmo, e ela é transportada por meio de canos. Geralmente as fazendas maple syrup hoje elas já têm canos que levam para um local central, mas antigamente você tinha que colocar o baldinho embaixo dessas árvores, você pegava aquele baldinho, levava para sua casa, e enfim, você pega aqueles litros e mais litros de seiva de bordo e você cozinha aquele negócio e ele se transforma num xarope. Então, se eu não me engano, a proporção é para cada 100 litros você tem 1 litro de bordo. Então, ou algo assim. Alguém vai me corrigir. E esse troço, ele é igual pinga. Ele tem várias qualidades. Ele não é alcoólico, ele tem várias qualidades. E tem o maple syrup que é o AAA, é o AAA. E esse maple syrup, ele é muito mais caro do que os outros. E o Canadá trata isso daí como se fosse uma reserva de dinheiro mesmo, como Fort Knox. Então, os produtores, eles têm essas grandes reservas onde os maples são guardados e são colocados para o mercado à medida que tem demanda. Mas, além disso, ele também segue armazenado. Tanto que se você comprar a sua embalagem Dias de maple, vai estar lá dizendo a data de produção dele, provavelmente, se for bom. Continuando a notícia. O tribunal ordenou que Richard Valliere, um jogador importante no esquema, pague uma multa ou seja condenado a 6 anos de prisão. Valliere foi considerado culpado em 2016 por fraude, tráfico e roubo. Atualmente ele está cumprindo uma pena de 8 anos de prisão. No julgamento, Valliere disse que vendeu o xarope por 10 milhões de dólares e teve um lucro pessoal de cerca de 1 milhão. Em uma decisão unânime da quinta-feira, cara, a galera devia estar muito bêbado que perdeu a quantidade de maple. O Tribunal Superior decidiu que o Valliere deveria pagar uma multa igual ao valor dos bens roubados dentro de uma década. A decisão anula, por decisão, o Tribunal de Apelação de Quebec de reduzir a multa para apenas 1 milhão, equivalente ao que o Valliere tinha sido reembolsado. Né? Os produtores de bordo de Quebec, a chamada OPEP do xarope de bordo, mantém uma reserva de emergência do produto para ajudar a suprir a oferta global em anos de safra muito baixa. A província canadense produz quase 3/4 do xarope de bordo do mundo. É isso aí que você entendeu. Quebec é responsável por 3/4 de todo o maple syrup do mundo. Em 2011 e 2012, Valliere e um grupo de ladrões visaram um armazém central de Quebec, onde o produto é armazenado, muitas vezes substituindo o xarope por dos barris por água. Isso é ainda pior, um cara desse vai arder no maple quente no inferno. Nossa. O roubo só foi descoberto em 2012 durante uma pesquisa de rotina, quando um inspetor subiu em uma pilha de barris que normalmente pesam cerca de 270 quilos e quase tombou porque estava vazio. Que situação triste. Não. Cara, não se rouba syrup.
não se rouba o nosso circo. Isso daí é uma coisa que não se faz, porque você acaba até... Então foi por isso que teve até um aumento aí nos preços da oferta e da demanda, teve um desequilíbrio econômico na nossa província por causa desse roubo aí. Imagina, cara, 3/4 do xarope do mundo inteiro. Isso é... Nossa, isso é... Tá louco. E eu deveria falar isso na dica cultural, mas eu não sei se... Eu vou falar aqui, porque tem na Netflix uma série muito interessante que se chama Dirty Money. Ele explica... Ele conta vários casos de roubos, é interessante. É bem interessante que fala desse dinheiro, do dinheiro sujo. E na seção 1, no episódio 5, adivinha qual que é o tema? The Maple Syrup Heist. Então, se você está interessado em ver como que aconteceu, os detalhes ali de uma maneira muito... um documentário, essa Dirty Money, seção 1, episódio 5, que vai contar tudo o que aconteceu aí do nosso The Maple Syrup Heist. Muito bom. Muito bom, muito bom. Mas não roubem. Não roubem Maple. Não façam isso. É difícil tirar a água do pau. Então... O Pepe do... O Pepe do Maple. Desculpa aí, mano. O Pepe foi foda. Para fechar o nosso grande giro no país, a gente chega ali em Newfoundland, Labrador. E você fecha aí, meu querido Pé. Cara, é uma notícia assim, uma notícia rápida, pequena aqui, que eu achei muito interessante. Newfoundland, Labrador, que dizem para as pessoas tomarem cuidado com os ursos polares em Newfoundland e Labrador. O governo de Newfoundland e Labrador alerta os moradores das costas sobre encontros com ursos polares. Cara, urso polar. Vários ursos polares foram relatados às autoridades na semana passada, inclusive em Conch, Ilha do Fogo e Goose Cove. O movimento do gelo nessa primavera está fazendo com que esses mamíferos desembarquem em busca de comida. Um urso polar foi visto perto de Tingling, na Ilha do Fogo. E esse urso polar foi visto ali. E é interessante você ver no link ali, você vê fotos de pessoas assim, muito próximas do urso. A província pede aos cidadãos que fiquem longe desses animais e mantenham seus animais de estimação sob supervisão quando os ursos estiverem por perto. Então fica a dica aí, se você está por Newfoundland e Labrador, cuidado, porque ali na região tem muito urso polar por perto. Isso daí, cara, isso é um perigo daqueles. Mas aí, muito cuidado. Você lembra como é que era o urso polar em Inukshuk lá, que era o nome do cachorro? Inuk lá? Você lembra como é que era o nome do... É Inuk. Inuk? É, acho que é Inuk. Agora eu fiquei em dúvida. Eu preciso assistir o nosso programa de novo. Não lembro o nome do cachorro. Ok, então é isso daí. Lembra que o urso... Vem cá, esse negócio de acampar não aparece urso polar também, não? Não. Então, os lugares que eu vou, assim... Tenho amigos aqui que vão acampar. Geralmente, eu tenho amigos em Vancouver. Eles falam, não, quando você vier aqui a gente vai acampar. Eu falo, em Vancouver eu não vou acampar, porque em Vancouver lá realmente você vê... Os caras falam, não, você vê o urso lá. Eu falo, isso eu não quero. Aqui em Quebec é de boa, cara. Em Quebec é tranquilo, você vai ter uns marimbondo. Marimbondo não, é pernilongo, assim, de boa. Mas não tem urso, você não vai ver urso. Eu não quero encontrar com urso. Pé, onde você vai me levar, Pé? Ah, fica de boa. No Quebec é de boa, eu garanto. Todo ano eu vou, nunca encontrei até hoje. Só falta você dar azar e aparecer um urso lá, que eu falei, putz, o cara nunca vê, quando vem ainda traz um urso. Mas aqui no Quebec não, fica de boa. Mas em Vancouver é perigoso. Isso aí, e a gente fecha com essa, nosso Amare Usque Admare, e vamos pra frente. O Canadá, que é o nosso bloco que a gente traz uma notícia, não uma notícia, mas a gente traz a gente vai um pouco mais a fundo em um tema nessa semana que diz tocante ao Canadá. E olha só o que eu nos trouxe esta semana. Eu quero falar da única cidade do Canadá sem carros. É isso aí. Porque não tem muito lugar no mundo sem carro, né? Os carros se inseriram em praticamente todos os lugares da nossa cultura, mesmo nos lugares onde realmente não deveria ter carro. É claro que quando a gente pensa nos poucos lugares livres de carro no mundo, a gente provavelmente deve pensar naquelas cidadezinhas no interior da Europa, ou naquelas cidades medievais, né, onde não dava para passar carro, mas que ainda assim tem sempre alguém que mete uma Ferrari onde não deveria.
Mas o que você pode ficar surpreso, meu querido Pierre, é que você é capaz de encontrar um bairro, não uma cidade, mas um bairro no coração da maior cidade do Canadá, onde não se tem carros. É isso mesmo. É lá que você pensou. Toronto. Não. Brincou. A maior cidade do Canadá. Ela mesma. E ali, bem perto do centrão, ao longo da costa, no centro da cidade, tem um pequeno arquipélago de 15 ilhas, onde as pessoas vivem sem carro, ou quase sem carro, né? Mas é muito perto. As ilhas de Toronto só são acessíveis por balsa a partir de 3 lugares, que é a Wards Island, a Center Island e a Henland Point. A balsa custa $8,50 saindo ali do centro, do terminal Jack Layton. Aliás, Jack Layton foi um cara muito interessante, né? Membro do NDP, que infelizmente veio a falecer em 2011. Socialista declarado, ele foi o responsável pelos hacks de bicicleta que hoje estão padrão em toda Toronto. Mas sem querer minimizar, Jack Layton foi um cara muito bacana, talvez um dia a gente volte a falar sobre ele, que é um cara legal. Claro que os terminais de balsas socialistas podem não ser para você. Então, se você não gostar desse meio de transporte comum, você pode pegar um water taxi mantido por uma empresa privada ali do lado, que por 10 pila você não precisa esperar ninguém. Você entra e chega aonde você quer. Em ambos os casos, você pode trazer uma bicicleta a bordo sem custo extra, o que provavelmente você vai querer fazer, porque, como na maioria dos lugares sem carro, uma bicicleta é a melhor opção que você pode ter. E como todos os outros lugares sem carro, a primeira coisa que você percebe é quão silencioso é o lugar. Mesmo estando ali, do lado de Toronto. Você ouve só o som das pessoas e da natureza. E os turistas ficam andando de quadriciclo por lá, né? Aqueles quadriciclos de aluguel. Mas uma das coisas interessantes é em relação à qualidade do asfalto da ilha, que é ótimo, né? Mesmo depois de anos tendo sido feito. Enquanto que se você atravessar a Bahia e chegar ali em Toronto, você vai ver que o asfalto é... Bom, eu vou deixar vocês tirar suas conclusões, né? Só tente dirigir no centro de Toronto, você vai entender o que eu quero dizer. Mas não é esse o foco. Por sinal, o asfalto, existe um equívoco bem comum no Canadá que acham que os buracos que a gente vê são causados por causa do inverno. Mas isso é extremamente... Os buracos no inverno são extremamente pequenos comparados aos danos causados pelos veículos e caminhões que ficam andando pelas estradas. Então é isso mesmo que você entendeu. Os buracos e a destruição que a gente vê no asfalto não são principalmente por causa do inverno. É porque o asfalto ele não aguenta o movimento de tanto carro passando por ali. Claro que as condições do ambiente também ajudam, mas o fato de haver um tráfego tão grande é a principal razão. Voltando à ilha, como as estradas da ilha são utilizadas basicamente por bicicletas ou por pouquíssimos carros de serviço, né, aqueles carros de mini-golf, elas ficam em ótimas condições por anos e anos e anos. A ilha tem também um parque de diversões que é o chamado Centerville, que é perfeito para famílias e com crianças pequenas. Ah, sim, e a ilha também tem um pouco conhecido aeroporto chamado de Billy Bishop. Sim, tem um aeroporto ali na ilha de Toronto, bem distante do Pierre Elliott Trudeau, que é o YYZ, que fica ali em Mississauga. E o aeroporto, apesar de ser na ilha, ele não é acessível através da ilha. Contradições canadenses. O aeroporto, antigamente, ele só era acessível por uma balsa, que era conhecida por ser a balsa com o trajeto mais curto do mundo, porque era só 5 minutos para você atravessar aquilo ali e acabou. Nem isso. Até que em 2015, um túnel de pedestre que liga o continente até o aeroporto foi construído. E agora você consegue atravessar a pé em 5 minutos. Ao contrário do que você possa imaginar, o Toronto Island Airport é uma excelente opção. Ele é barato, ele tem tráfego muito menor do que outros lugares e a partir de lá você pode chegar a pé para pegar um streetcar e você pode também chegar na estação central, pegar trens e descobrir a cidade como você quiser. Mas eu não estou falando do aeroporto, vamos voltar para a ilha, né? Além do parque de diversões que eu falei, também tem uma escola, marinas e praias de nudismo. Eu também não vou entrar nessa quirera. Um outro dia talvez eu fale das praias de nudismo. Mas uma característica importante e marcante que tem lá é em relação às pessoas que vivem lá. Os bairros residenciais nas ilhas de Toronto são divididos entre 2 áreas principais, a Wards Island e o Algonquin Island. Os moradores da ilha, ou os ilhéus, como eles são chamados, eles circulam a pé ou de bicicleta.
E até as pessoas mais idosas se viram muito bem sem carros por lá. E carregar coisas pesadas também não é um problema, já que as pessoas têm bicicletas com cargueiros por lá. Assim, tem outro problema. Não tem muitos serviços por lá. Não tem lojas. E tem apenas alguns restaurantes que são frequentados principalmente por turistas. Todo o resto tem que ser comprado no continente. Aí você deve estar se perguntando por que as pessoas não moram nessa ilha. E eu vou explicar lá para frente. Os poucos veículos de serviço que tem por lá são compatíveis com o tamanho da ilha. Como eu disse, eles são carrinhos de golfe. Claro, eles também têm um quartel de bombeiros, e tem um caminhão de bombeiros e uma ambulância, dedicados para os moradores da ilha. As casas são pequenas, são isoladas e parecem mais casas de campo que as pessoas usam para passar as férias. Os proprietários dessas casas são obrigados a viver ali como sua residência principal. E isso revela um pouco da história interessante de como esse bairro surgiu e por que ainda existe até hoje. Como muitas outras coisas na história do Canadá, a história das ilhas de Toronto remonta ao tempo dos povos indígenas da região. Nesse caso, os Mississauga das Primeiras Nações de Credit First Nation. No século XVIII, teve uma disputa sobre se essa terra, essa área já tinha sido incluída ou não na compra de Toronto da tribo. E essa crítica não foi resolvida até 2011. As ilhas costumavam ser ligadas ao continente também por meio de uma pequena península. Só que essa península acabou sendo destruída com uma tempestade em 1858. Imagine o tamanho da tempestade para destruir esse negócio. Dilúvio. Além de tudo isso que eu falei antes, a ilha também já teve um hotel, um hospital, um estádio de beisebol e um yacht club, que está lá até hoje, mas também abandonado. A ilha também tinha barracas que podiam ser alugadas por $10 pela temporada inteira. As ilhas de Toronto eram um destino de férias do pessoal da região. Durante a crise habitacional que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade acabou permitindo que as pessoas vivessem lá o ano todo. E foi aí que o problema todo começou. Como a maior parte da América do Norte, Toronto se apaixonou pelos carros na década de 60. E decidiu que o que realmente precisavam fazer era criar uma mega rodovia que cortasse a cidade de um lado para outro e que destruísse a sua beira-mar. Eles fizeram isso, demoliram vários bairros como o South Parkdale, assim como vários terrenos recreativos ao longo da orla do lago. Havia planos para construírem mais rodovias, que teriam destruído ainda outros bairros em Toronto, mas felizmente eles acabaram sendo interrompidos graças à pressão pública ainda durante a década de 70. Para compensar o parque destruído pela rodovia, a cidade decidiu transformar as ilhas em um parque público. Nossa, que coisa mais bondosa, né? Só que isso significava que eles precisavam se livrar das pessoas que já moravam lá. Entre 1955 e 1970, o número de casas diminuiu de mais de 600 para cerca de 250, quando o Metro Parks Department despejou moradores e demoliu várias casas. Obviamente, isso não terminou bem e acabou desencadeando várias décadas de batalhas judiciais que chegaram à Suprema Corte do Canadá. E embora os moradores tenham perdido a batalha legal, que surpresa, a questão se tornou tão política que eventualmente um acordo acabou sendo alcançado em 1993. E basicamente o Metro Park Department ainda é dono do terreno, mas os moradores receberam contratos de arrendamento de 99 anos. Nada pode dar errado com um contrato de 99 anos, né? Nada. Mas, enfim, existem outras limitações também. As casas só podem ser transferidas para o cônjuge ou os filhos do atual proprietário, e caso a casa precise ser vendida, o comprador deve estar numa lista de espera e a casa deve ser vendida por um preço fixo, com base no valor de construção da casa. Por exemplo, uma casa lá foi vendida em 2020 por cerca de 1/10 do valor que teria sido vendido em qualquer outro lugar perto do centro atualmente. Imagine só a bolha que existe hoje e quanto isso não acabou sendo afetado. Mas enfim, e se você está pensando, eu adoraria morar num lugar idílico como esse, esqueça, porque você não pode.
A lista de espera para casas é limitada a 500 pessoas e está cheia desde que começou. E com apenas 1 ou 2 casas são vendidas por ano. Isso levou a algumas situações interessantes também, como, por exemplo, recentemente um homem de 91 anos acabou adotando um amigo de 60 anos para que ele pudesse herdar a casa na ilha. Piadinhas à parte, a comunidade de ilhas de Toronto é o único bairro residencial sem carros do Canadá. E talvez vá ser o único para sempre. Simplesmente porque não é permitido fazer algo assim no Canadá. É literalmente ilegal construir algo assim. E combater os regulamentos que exigem a acomodação de carros exigiria recursos infinitos financeiros para qualquer desenvolvedor. Viver sem carro pode não ser para todo mundo. Talvez você não precise de carro. Talvez você precise de um carro para ir para o trabalho. Ou talvez você tenha se convencido de que precisa de um carro para poder fazer compras, ao invés de andar 1 ou 2 quadras para chegar no mercado, num bairro que tenha sido planejado de maneira coerente. As pessoas querem morar num lugar com tranquilidade e querem qualidade de vida. Veja o que aconteceu durante a pandemia. Milhares de pessoas se mudaram das grandes cidades para lugares menores em busca de qualidade de vida. Lugares sem barulhos de motos ou carros passando o dia inteiro, com escapamentos estourados ou turbo, ou passando de madrugada. Por essa e muitas outras razões, as cidades do Canadá estão longe de ser realmente eficiente e continuam sendo aglomerados que privilegiam quem tem carro. Rapaz... Né? Cara, cara, não sei se estou preparado para morar num lugar desse não, mas cara, de boa. Eu andar... Um outro caos, né? Causos. Uma das coisas que quando eu cheguei aqui no Canadá, 2009, uma das coisas que mais me irritava era fazer compra de busão, cara. Quando você pegava aquelas sacolas de plástico no dedo, assim, na dobradinha, às vezes fica com as sacolas pesadas, aquilo não... Enfim, eu sei que não serei muito amigo dos ecologistas de plantão, mas não, você tem que ter um carro. Se você tem família, cara, eu não sei como o cara faz, tipo, com 2 filhos e não tem carro, enfim. Você sabe que eu tenho um amigo que ele não tem carro e ele tem a bicicleta que ele transporta os filhos inteiros. Ele tem... Cara, é um troço muito interessante. Todo o meu respeito. E como ele conseguiu se planejar e construir a vida dessa maneira. Talvez um dia a gente traga ele aqui para conversar. Isso é um bom... Eu tenho muita pergunta a fazer para esse cara. 3 filhos, hein, velho? 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. Mas é isso daí. Isso daí foi o meu O Canadá dessa semana. Em tempo, eu preciso dizer que o bloco do O Canadá dessa semana foi fortemente inspirado no vídeo do Not Just Bikes, que é um canal produzido pelo Jason Slaughter. É um canal muito bom, que eu recomendo para todo mundo. Ele fala sobre modelos sustentáveis de cidade e como as cidades deveriam investir mais em transporte público do que ficar investindo em automóveis. Então, fica a minha recomendação para vocês. Acessem o site do Jason, é o Not Just Bikes. Muito bom, se inscrevam, que tem outras informações muito interessantes a respeito de vida sustentável e sem depender de carro. Eventos, atividades e ditas culturais. É isso aí, terminando com o programa de uma maneira um pouco mais light do que a semana passada. Eu vou deixar a minha dica aqui. A dica que eu dou, já pegando carona no seu Gêmeo Estudiando essa semana, eu recomendo o livro Goals and Dreams, A Celebration of Canadian Women's Soccer, que eu comprei não faz muito tempo, inclusive mandei de presente. Mas eu tive a oportunidade de ler o livro, de mandar ele. É muito bom, é bem legal. Ele conta a história do futebol feminino no Canadá, especialmente a trajetória que levou as mulheres, o time feminino de futebol do Canadá, a ser campeão no mundo. Eu recomendo, um livro bem legal, um livrinho rápido de ler. Fica a dica, é facinho de ler, facinho de encontrar. Goals and Dreams, A Celebration of Canadian Women's Soccer. Isso aí. Grande time feminino, inspirante. E o senhor, seu pé? Cara, eu vou, como a gente começou com o nosso amigo Ciro Nolasco, eu vou terminar com a dica também que eu acho que o nosso amigo Ciro Nolasco já conhece,
mas é a excelente série do Netflix The Last Caesars, que é um docudrama de 6 partes que da Netflix de 2019. É uma série que segue o reinado do Nicolau II, ali, o último imperador da dinastia Romanov da Rússia, desde a sua ascensão ao trono até o assassinato em 1918 ali, no final da Segunda Guerra ali. Então, muito interessante. Primeira. Final de segunda. 1945 a segunda, 1418 a primeira. Um lápis meu aí. Então, na Primeira Guerra. Sim, mas muito interessante. Ele conta a história do Romanov muito bem feito, muito, assim, as imagens são bem legais, assim, não tenho competência histórica para falar que tudo ali foi muito bem feito, mas, assim, para quem tem interesse e gosta de história, e até para entender um pouco do que foi essa época da dinastia dos Romanov na Rússia, fica aí a dica The Last Caesars no Netflix. Isso daí. Esse vai ser meu programão para esse final de semana, porque acredite, eu não tinha assistido isso daí ainda. Isso aí, programa bacana. Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado. Como sempre, críticas, comentários, sugestões são super bem-vindas. Façam como nosso querido Ciro, que mandou mensagem pra gente. Ciro, virei seu fã. O Ciro também tem um podcast que ele faz com a esposa dele. Vocês ouçam lá, bem legal. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente está nessas redes sociais da vida, como Canadá Agora. Pode escrever também para o contato@canadagora.com. Mas se você chegou até aqui, o que você mais quer partir para o seu próximo podcast ou fazer outra coisa. Então, uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz. Galera, tamo junto, valeu. Continue escrevendo para a gente, tamo junto sempre aí. Tamo junto mais uma vez. Taquera é nóis. Falou! Valeu.